Olá, eu me chamo Pietra e vou estar apresentando para vocês sobre o herbário do Museu Botânico de Berlim. Grande parte do que se tem hoje no herbário de Berlim foi desenvolvido com base no trabalho de grandes pesquisadores botânicos e parcerias internacionais de longa data. E com isso, o Jardim Botânico de Berlim ocupa uma posição crucial na rede global de instituições botânicas. A sua pesquisa é em grande parte baseada em coleções científicas de plantas e são realizadas pesquisas taxonômicas, por meio das quais essas plantas são identificadas, descritas, nomeadas e classificadas. Além disso, eles estudam a filogênese das plantas e a evolução delas. Atuam com foco nas asterales, cariophyllales e nas diatomáceas. Os trabalhos que são realizados ali geram contribuições para floras, guias de identificação e conceitos para a conservação e uso sustentável da diversidade vegetal. As suas principais regiões de atuação são a Europa, o Mediterrâneo, o Cáucaso, Cuba e a região do Caribe. Grande parte de suas informações são encontradas de maneira online, através do desenvolvimento de softwares e serviços que permitem justamente tornar essas coleções acessíveis. Processo esse que é facilitado pela formação de grandes parcerias. E a sua estrutura, então, ela é bem complexa, né? Assim, grande, contando então com o Jardim Botânico, com o Museu Botânico onde fica o herbário e atua ainda como centro de pesquisa. E tudo isso está atrelado à Universidade de Berlim, que é gratuita. Ali vocês podem ver o endereço, né, e a localização dele no Google Maps. E dá para ver que a estrutura ela é bem grande. A história do herbário ela se divide de maneira geral em três períodos principais, onde ele começa por volta do século XIX, não se tem uma data exata, isso é apenas uma suposição baseada em relatos de pesquisadores da época, e vai até 1913. E bom, né, o herbário ele começa com coleções bem pequenas e depois ele adquire a coleção do Karl Weisnau, que era médico farmacêutico botânico alemão, onde vieram 38 mil espécimes, englobando 20 mil espécies de plantas vasculares, e com isso a coleção cresceu imensamente e se tornou necessária a formação de uma equipe especializada em cuidar de um espaço como esse, né? Vocês podem ver ali o primeiro curador do museu, que atua durante o período de 5 anos, mas ele começou apenas como supervisor da coleção pública de ervas que eles tinham. O Albert Chamisso, o nome dele não está ali, mas ele foi poeta e botânico alemão e ele foi co-supervisor do Jardim Botânico por um bom tempo. E ele deu início à prática do cultivo de plantas no Jardim Botânico atrelada ao herbário. O Karl Kant ele foi vice-diretor do herbário e ele adquiriu importantes coleções graças ao seu trabalho na França com outros pesquisadores em espécies botânicas coletadas na América. E aí vieram 70 mil espécimes, onde englobou ali mais de 54 mil espécies de plantas, mais de 3 mil tipos de táxons descritos e duplicatas do herbário de Paris. Depois da morte do primeiro curador, o Johann Klotzky, ele assume então a curadoria pelos próximos 20 anos, e pela primeira vez os espécimes passaram a ser emprestados a botânicos ao longo do mundo para que eles pudessem ser estudados. E houve um aumento ali no número de tipos, porque muitos taxonomistas descreviam novas espécies baseados nos exemplares do herbário de Berlim. E é óbvio que ao longo do tempo, muitos outros pesquisadores passaram pelo herbário, mas foi somente em 1º de outubro de 1889 que o Adolf Engler, um botânico alemão, assume a direção do herbário e o museu atinge seu ápice do desenvolvimento no início do século XX, porque as coleções elas começaram a crescer imensamente por volta de 1890. E aí, ao adquirirem materiais botânicos das colônias alemãs na África Oriental, Camarões, Tocos, do oeste da África e na Nova Guiné, a coleção se tornou ainda maior e o Adolf Engler pôde elaborar mais uma de suas muitas obras e dessa vez ela foi direcionada à África. Em outubro de 1906, a construção do novo prédio em Dahlem, né, que é o bairro onde fica o herbário, aumentou ali em 4 vezes o espaço que se tinha e ela foi finalmente concluída nesse ano, e a transferência dessas coleções ela termina 6 meses depois. A eclosão, né, da Primeira Guerra Mundial ela acontece em meio a essa segunda etapa, né? Isso claramente afetou o herbário, o número de funcionários ali foi reduzido, o fluxo de coleta das colônias ele diminuiu bastante, mas ainda assim alguns poucos estudos foram realizados. Em 1921, Ludwig Diels ele assume a diretoria do museu após a aposentadoria do Engler, mas ele já atuava como vice-diretor há um bom tempo. E ainda durante a direção do Engler, a aquisição de exemplares do Museu de História Natural em Lübeck
representou outro marco na história do herbário, porque ele permitiu a vinda de espécimes que ainda não existiam em Berlim. E as viagens de coleta, né, elas ficaram ali paradas por muito tempo, tanto para países europeus quanto para os trópicos, mas elas foram retomadas finalmente no ano de 1923, quando sai uma expedição que vai até 1927, do Chile até a Bolívia. E quando a Flora Brasiliensis foi concluída lá em 1906, não tinha nenhum novo projeto florístico de grande porte no museu. E aí, em 1939, um novo projeto institucional foi iniciado, né, da flora do sudeste da África. E 2 anos depois, o tratamento de várias famílias já estava concluído, mas a maioria dos manuscritos desse exemplar foi queimada em 1943, e aí o projeto só foi retomado no pós-guerra. A aquisição da Associação de História Natural para a Renânia da Prússia e Westfalen-Bonn foi um outro importante momento, porque contribuiu com mais de 200 mil novos exemplares, só que ela foi evacuada para Munkeberg e nunca mais retornou para Dahlem no período pós-guerra. Partindo assim, né, para a terceira fase, a parte oriental do museu, né, lá em 1943, ela abrigava a biblioteca e a maior parte do herbário, foi tudo queimado junto com as salas de trabalho na parte central do edifício, e aí apenas as coleções que haviam sido mantidas no porão e na ala oeste do museu foram salvas. Coleções importantes haviam sido evacuadas, como foi o caso daquela primeira do herbário do Weidenau, e as doações também do Instituto de Botânica da Universidade de Viena foram de grande contribuição. Por conta das guerras, muitas das coleções extraviadas elas nunca foram retornadas para o herbário, e a reconstrução dele se iniciou ainda em 1943 com o que tinha sobrado e com a contribuição de doações de outras instituições parceiras. As viagens de coleção organizadas pelo Museu Botânico foram durante muito tempo realizadas apenas em países europeus, e aí, desde 1972, várias expedições foram realizadas na República do Togo para contribuir com a exploração, né, da África Ocidental, que do ponto de vista botânico ainda era pouco conhecida. E o resultado desse projeto foi a Flora Analítica do Togo, que foi publicada em cooperação com outra universidade no ano de 1985. E a crescente importância da política da Prússia no século XIX, o rápido desenvolvimento de Berlim como capital do Reich alemão a partir de 1871 e a posição-chave do Museu Botânico para a exploração das novas colônias alemãs na África e na Oceania fizeram com que o herbário de Berlim se tornasse o maior da Alemanha e da Europa de língua alemã. E aí ele ficou classificado como um dos 4 maiores herbários do mundo, e hoje ele conta com mais de 3,8 milhões de espécimes, mas seria muito mais se esses não tivessem sido perdidos durante a guerra. As coleções tanto de algas quanto de fungos, elas foram ali quase completamente destruídas lá em 1943, mas aí graças a doações, né, e parcerias, hoje elas estão bem grandes e desenvolvidas, né, mais de 37 mil folhas numeradas, 1.000 espécimes aquáticos e 12 mil amostras com microalgas, e mais de 300 mil espécimes de fungos. Os líquens é mais ou menos a mesma situação, foi bombardeado lá em 1943, muita coisa foi perdida, mas graças a doações hoje conta com mais de 250 mil exemplares. E as briófitas, alguns exemplares do gênero de Cranella e Campylopus conseguiram ser poupados, e hoje, graças a também doações, mais de 280 mil espécimes compõem essa coleção. Bom, a parte das pteridófitas, então, ela se manteve praticamente intacta, com exceção das famílias Maretiaceae e Ophioglossacea, e hoje ela conta com mais de 300 mil exemplares e há grandes chances de que seja o maior herbário desse grupo de plantas. As fanerógamas conseguiram com que alguns exemplares fossem conservados em sua totalidade, né? E pouco antes do bombardeio, alguns espécimes eles começaram a ser extraídos, então isso ajudou muito na questão da conservação. E tem alguns espécimes também lá de 1943, tem muito material antigo que pode ser encontrado por algumas famílias, e devido à situação complexa após a destruição do edifício do herbário, as propriedades atuais dele são extremamente heterogêneas, né? Além das famílias que contêm centenas de tipos, existem ainda outros grupos quase sem materiais de tipos. Então, assim, varia muito, porque muita coisa conseguiu ser conservada, mas outros materiais acabaram sendo completamente destruídos por conta desse período de guerra. No que diz respeito às coleções especiais do herbário, né, eles contam com mais de 13 mil frascos de espécimes conservados em meio líquidos, contendo plantas em floração, algas, fungos, samambaias, gimnospermas e fragmentos de tipos destruídos. Eles têm estruturas de gimnospermas, frutos e sementes, amostras de madeiras, galhas,
E também fósseis, né, contando com uma coleção paleobotânica com restantes do Neolítico e da Era do Bronze na Europa Central, e além disso, resinas balsâmicas, látex e fibras de plantas. Aqui estão as referências que eu utilizei para a realização do trabalho, e muito obrigada por assistir até aqui.